Vou aqui tentar responder, claro, de forma simples, talvez direta, mas citando alguns textos bíblicos. Um irmão do canal, ele comentou sobre, irmão, e a questão da eleição? Fomos eleitos, fomos escolhidos. Eu vou passar alguns textos, irmão, a conclusão fica para você. Eu posso dar a minha conclusão no final, ok? E eu gostaria de pedir mais uma coisa, irmãos, faça o comentário. É um assunto para talvez algumas pessoas. Eu não, alguém pode dizer, eu não sei o que é isso, o que é esse negócio que eles estão falando aí? Mas para outras pessoas é uma coisa bem batida, um assunto bem batido em algum meio, meio religioso, vamos dizer assim, não é verdade? A eleição. Agora, eu vejo o seguinte, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, a Escritura diz, assim como nos escolheu nele é no Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. E aí continua o texto. Queridos, pelo meu entendimento, que muitas vezes o meu entendimento é bem raso, o Senhor foi quem nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para um propósito. Quem escolheu a quem? O Senhor nos escolheu. O Senhor Deus nos escolheu em Cristo. Quem elege? O Senhor Deus. Quem nos escolhe? O Senhor Deus. Olha aqui em João capítulo 15, versículo 16. Ele diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não fostes vós que escolhestes a mim. Olha aí. Portanto, é o Senhor Deus que nos escolhe em Cristo. É o Senhor Deus que nos elege, nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha ainda em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Queridos, para mim, para minha experiência, primeiro, fomos eleitos. Antes de tudo, fomos eleitos, escolhidos. Depois, aconteceu um tempo na minha vida e na sua vida, conforme diz a palavra, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, morte e ressurreição, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, tendo nele crido, fostes selados, predestinados.
Eleição, predestinação. Agora você foi predestinado. E esta fé, Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé é para quem? É para os eleitos de Deus. É para os eleitos de Deus. Não para outra pessoa, mas sim para os eleitos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele diz: por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, dos escolhidos, dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel esta palavra: se já morremos com Cristo, com Ele, com Cristo, também viveremos com Cristo, viveremos com Ele. O que ele diz? Ele estava preso. Eu suporto tudo isto, suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Para mim, no meu entendimento até então, queridos, porque Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu estou sujeito a errar. Mas olha o que diz a palavra. Paulo estava preocupado com os eleitos. Com relação a quê? Que eles fossem salvos. Por isso que Paulo queria anunciar o evangelho a esses eleitos, porque eles teriam fé, porque eles são eleitos, ganhariam fé para poder crer na suficiência de Cristo e este crucificado. Ganhariam fé que eles foram atraídos em Cristo na cruz, eles morreram para a velha vida condenada e foram ressuscitados para uma nova vida justificada, totalmente de graça, concedida gratuitamente no amado, o amado com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, em Judas capítulo 1 ele diz: aos chamados, aos amados e aos guardados. Em Apocalipse capítulo 17. Capítulo 17, versículo 14. Ele diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Os eleitos, os chamados, não aquele que se elegeram para a salvação. Eu me coloco como um chamado porque foi uma decisão pessoal minha. Não foi. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas ele nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com o Senhor Jesus Cristo, quando nós fomos ressuscitados juntamente com ele, naquela manhã gloriosa. Queridos, mais uma coisinha aqui. Eu não concordo. Eu vou brigar com Deus? Romanos capítulo 9.
Romanos capítulo 9, versículo 11, ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos. Quem eram esses gêmeos? Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Jacó e Esaú. Esses gêmeos, e ainda não eram os gêmeos nascidos, antes deles nascer. Nós não fomos eleitos, escolhidos antes da gente nascer? Nós não lemos lá no livro de Efésios? Sim, perfeitamente. Agora, nem tinham praticado o bem ou o mal, antes que eu, um homem de Deus, escolhido por Deus, vivendo para Deus, intensamente vivendo para Deus, ele diz o seguinte, vivendo plenitude de Deus, ele diz o seguinte: se Deus resolvesse me escolher agora, jamais eu seria escolhido. Jamais. Ainda bem que me escolheu antes de eu nascer. Para ser. Para isso há um caminhar. Claro. Vamos voltar lá. No livro de Romanos 9. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Nenhum dos dois, Jacó e Esaú. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quem chama é o Senhor. Não foi as minhas obras que o fez ouvir para que ele me atendesse e me socorresse. Como uma forma de chamá-lo. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Já fora dito a ela, para a mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aparentemente na história, Jacó era o trapaceiro, o egoísta, safado. Jacó, ele queria tudo para ele. E a mãe ajudou muito nisso. E Jacó só aprontou na sua vida, mas ele era um chamado. Lá no Val de Jaboque, para quem conhece a história, Val de Jaboque é a história da cruz. E lá Jacó deixou de ser esse trapaceiro, esse enganador, esse safado para ser um príncipe. O Senhor mudou totalmente a sua vida. E o Senhor diz em Romanos 9, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Lá no Romanos 9, versículo 20. Amados, a priori, todos nós pecamos, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, em sua soberania, em sua própria decisão, ele é Deus. Ele resolveu chamar alguns para a salvação. Todos irmos para o inferno. Mas ele resolveu. Você está sendo chamado para a salvação? Dê glória a Deus. Você está sendo atraído pelo Evangelho? Dê glória a Deus. Porque não há quem busque a Deus. Nós não amamos a Deus, nem queremos a Deus. Jesus Cristo, eu não quero saber da religião. Jesus Cristo, quem é esse? É um como Maomé, como outros deuses.
Mas agora você está querendo saber a respeito de Jesus Cristo, está batendo no seu coração, está causando uma coisa gostosa aqui dentro, é porque você foi o eleito. Alguém disse para mim, e se uma pessoa quiser ser salva, tem o desejo de ser salvo, e ele não foi eleito, então ele não vai ser salvo? Querido e querida, se o desejo está no coração dessa pessoa de ser salvo, é porque ele é um eleito, ele é um escolhido, e o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está incomodando este homem, que ainda, ou esta mulher, que ainda não é salvo, para que ele possa correr aos braços do Salvador na cruz do Calvário e ser salvo, regenerado, ser nova criatura. Porque se alguém estiver em Cristo crucificado, ele é ressuscitado como uma nova criatura, uma nova criação, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5, versículo 17. Aleluias. Aleluias. Será que eu consegui responder? Convencer? É só o Espírito Santo. Eu não converto ninguém, ninguém converte ninguém. Senão uma pessoa, Espírito Santo, que ele converte essa pessoa conduzindo a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. E lá no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é vida eterna. Ele ganha uma vida eterna. Louvado seja o Senhor. Não é uma decisão minha. Não é uma decisão pessoal minha. Foi uma decisão do Senhor Deus em Cristo, através da cruz, pelo toque, pela revelação do Espírito Santo de Deus, nos fazendo novas criaturas. Aleluias, aleluias. Amém?